Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao programa A Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E é com grande alegria que estamos aqui mais uma noite, neste último dia do mês de março, encerrando assim o mês da mulher. Você que nos acompanha viu que fizemos uma série de programas relacionados a temáticas especialmente para as mulheres. Os irmãos também aprenderam e aprendem muito, mas a gente está dando assim um foco maior nas mulheres. E hoje a gente está encerrando essa série, esse mês tão especial das mulheres. E comigo está aqui hoje a minha convidada, querida amiga, irmã Elbanise, ela que congrega aqui no templo, Elbanise Torres. Ela que congrega aqui no templo sede, juntamente conosco, e ela também é voluntária da nossa obra social que temos aqui, o Lar Educativo Cristão. Seja muito bem-vinda, irmã Elbanise. Muito obrigada, irmã Tati. Estou muito feliz de estar aqui no programa A Bíblia e a Família. E é um prazer estar aqui para juntos falarmos da palavra do Senhor e sermos instruídas de acordo com ela. Porque nada melhor do que a palavra do nosso Deus. É uma riqueza. A gente fala aqui de vez em quando que a palavra de Deus, ela é uma riqueza para nós. A gente precisa moldar nossa vida, nossa família, todas as nossas atitudes através da palavra do Senhor. E o tema de hoje é um tema muito legal. Você que é mãe, tia, avó, professora, educadora, abrange aí muita gente. E você também, que faz parte da faixa etária que a gente vai falar. Fica ligado aí, já pega papel, caneta, a Bíblia. E aproveita para fazer aquilo que eu sempre peço a você no começo do programa. Compartilha nas redes sociais. A setinha pro lado aí, é só você, quando você clicar nela já vai aparecer ali, você coloca lá no WhatsApp, nos grupos da família, da igreja, dos amigos, para todo mundo, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas e assim a gente possa fazer o nosso trabalho, que é levar Cristo para as pessoas, tá bom? Já segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram, ADSRPB, e no YouTube, AD Santa Rita PB, tá bom? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Toda vez que tiver um programa, uma programação ao vivo, um culto for ao ar, você já vai ser alertado, tá bom? Continue conosco e eu já vou dizer logo o tema, aqui para você anotar aí. O tema de hoje que a gente vai falar são desafios da adolescência. E a gente está falando feminina, né? Porque nós estamos especial para o meio das mulheres. Mas aqui a gente vai, à luz da palavra do Senhor, também ver como vencer os desafios, quais desafios são e como vencer esses desafios através da palavra do Senhor. Irmã Elbanise já pode compartilhar conosco o texto. E esse tema é muito propício para tudo que nós estamos vivendo, né? Desafios na adolescência. Então eu convido a todos os adolescentes que estão nos vendo através desse programa, guardar tudo que a gente for falar no seu coração, amém? E a gente vai basear esse tema, irmã Tati, em um dos capítulos muito importantes da Bíblia, lá em Romanos. Maravilha. Então, Romanos 8, você que está em casa, né? Abrir a sua Bíblia para acompanhar junto conosco. E eu gostaria de ler o versículo 6. Romanos 8, versículo 6, para a gente entender como se fosse um versículo introdutório desse tema. Que diz o seguinte: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Então eu achei que esse versículo resume muito bem a fase que nós iremos tratar. Verdade. Porque, só para a gente dar um gostinho, a adolescência é uma fase que nós temos as emoções querendo dominar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso coração. Então, a gente basear essa fase nesse versículo, a gente tem um esclarecimento muito abrangente de todas as coisas. Sim. Permitir que a nossa natureza controle as nossas atitudes vai resultar em morte. Sim. Mas permitir que todas as nossas emoções sejam controladas pelo Espírito vai resultar em vida e paz. Glória Então, a Deus. é uma palavra que fica muito forte e latente no nosso coração. E nessa fase eu acho que ela é imprescindível. Muito imprescindível.
Para você que não sabe, quem ainda aqui já conhece a nossa querida Eubanise, ela trabalha, eu já mencionei, no Lar Educativo Cristão, e ela também é educadora de adolescentes, de meninas adolescentes. Então, eu queria fazer uma pergunta, Eubanise, baseado nessa experiência, e também você hoje é jovem, mas também já foi adolescente, né? Qual é a sua visão, né, nos dias de hoje sobre as atitudes na adolescência? A visão que nós temos da fase da adolescência é trabalhando, né, com as adolescentes. Eu trabalho com a faixa etária de 12 a 14 anos, mas eu também convivo com meninas de 16, 18 anos. E também, partindo de mim, que já fui adolescente, a gente consegue perceber desafios muito grandes. Eu tenho, não sei se a senhora sabe, se o pessoal de casa sabe, mas a minha família passou por grandes problemas. E principalmente na fase da adolescência. Meus pais se separaram. Então isso trouxe grandes desafios para mim. A minha identidade foi perdida. E vem aquelas emoções, a rebeldia. Então... uma resposta a um acontecimento familiar. Isso. E a gente fica um pouco perdido nessa fase sobre questionamentos de quem nós somos, o que devemos fazer. Então, a partir disso, e como a minha mente não era totalmente formada em maturidade, aí vem grandes problemas. Então, baseando nisso, até pelo que eu vejo nas adolescentes, pelo que eu passei também, é uma fase que a gente acha que sabe de tudo. Mesmo. Que a gente tem todo o conhecimento na palma das nossas mãos, mas não é bem assim. E a gente precisa reconhecer isso o mais cedo possível. Eu gostaria muito, claro que minha mãe falou muito comigo, minha mãe sempre me educou e me educou baseada na palavra. Aconselhando, né? Mas, quanto mais a gente ouvir e entender que a fase da adolescência não é uma fase em que a gente sabe de tudo melhor. Imagine assim, eu na adolescência, chegar alguém pra mim e dizer: Eubanise, vamos sentar aqui pra gente conversar, vamos entender que você não sabe de tudo ainda. Então, pelo que eu vivi, pelo que eu estou vendo também, a gente consegue perceber isso. É uma fase que a gente quer saber de tudo, mas de fato a gente não sabe. Porque não viveu nada ainda pra saber. Então, quanto mais cedo a gente reconhecer isso, mais cedo a gente pode tratar, vencer isso à luz da palavra. Tá vendo aí? Então, você que é adolescente, que está acompanhando, eu também fui adolescente há uns anos atrás, poucos anos atrás. Com certeza. A gente mesmo, né, imagina você que não é adolescente, já está na vida adulta, mas já foi também, vai se lembrar muito bem que a gente acha que sabe tudo mesmo, que é dono do mundo, dono do... Como dizia meu pai, você não é dono do seu próprio nariz. É importante a gente frisar aqui também, eu queria pedir a Eubanise para ela explicar, que a adolescência ela tem períodos, né, de idades, que às vezes a gente nem conhece direito, e queria que você falasse aí pra gente, Elba, quais são essas fases da adolescência. De acordo com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, a gente vai lendo e a gente vai percebendo, e eles falaram o seguinte, que a fase da adolescência, ela inicia a partir dos 10 anos vai até os 19 anos completos, que é os 19 anos e 12 meses. Eu já achava que 10 anos ainda era considerado uma criança, né? A gente tem essa mentalidade, mas é o período em que transformações vão acontecendo, tanto na menina como no rapaz. Então, a OMS tem esse período para a gente já entender o que é a adolescência. Aí vai dos 10 anos até os 19 anos completos. Então, você, papai, tio, de adolescentes nessa faixa etária, para a gente já ficar ligado e também aconselhar, ser aconselhadores desses adolescentes, porque é muito importante que nós tenhamos pessoas com que contar. Porque é uma fase em que a nossa mente não está totalmente formada.
o nosso cérebro não está totalmente formado. Maturidade passou longe. Isso! Então, quanto melhor, quanto mais pessoas instruídas pelo Senhor, baseadas na palavra, chegarem para estar perto desses adolescentes, melhor vai ser para ele. E é interessante essa fala que você disse, Elba, porque às vezes a gente percebe assim, é muito rebelde, não quer ouvir, deixa. Isso. Né? E acaba a gente não perseverando no aconselhamento e trazendo consequências para esse adolescente. Isso é importante demais frisar que é preciso aí um aconselhamento perseverante. Com certeza. Se é dentro de casa, se é na igreja, ou se é numa instituição que você trabalha, ou escola, né? É importante perseverar nesse aconselhamento. Mesmo que eles não queiram, mas algum fruto aquilo pode ser gerado, né? Com certeza. E a gente tem hoje, né? Na minha época tinha isso muito forte, que é uma palavra para caracterizar o adolescente, que é o aborrecente. É aquela pessoa que aborrece você porque é rebelde, mas isso de não desistir é fundamental. Não desista do seu adolescente, não desista daquele sobrinho, daquele filho, mas vamos persistir do aluno. Não desista dele. Certo? Porque a gente consegue vencer e instruí-lo, sim, na palavra do Senhor e fazer com que ele cresça, se torne um adulto temente a Deus. Mas como é bom que tenhamos pessoas instruídas por Deus para orientar esses adolescentes. E para o adolescente, a gente deu a palavra para aquele que pode aconselhar o adolescente. Para você que é adolescente, a palavra que a gente deixa é que você escute conselhos de pessoas à luz da palavra. A irmã Eubanize, ela está frisando bem forte isso daqui. Os conselhos têm que vir de pessoas que sejam servos do Senhor, que estejam baseados aqui, na nossa bússola, que é a palavra de Deus. Porque essa fase também é cheia de conselheiros, né? Isso, muitos amigos. Eu tenho até um versículo para orientar em relação a isso. 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 5 vai dizer o seguinte: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele direciona essa palavra aos jovens, à juventude. Então, por que não nós não, né? Não aos adolescentes. Sujeitar é ouvir respeitosamente. E por que não acatar aquele mais velho que é instruído na palavra do Senhor? Nessa fase nós temos vários conselheiros, mas talvez esses conselhos não venham de pessoas que são obedientes à palavra do Senhor, que não tem a palavra de Deus guardada no seu coração. Então você adolescente, você menina adolescente, ouça os mais velhos, ouça a sua mãe, ouça o seu pai, ouça o seu pastor, ouça o seu líder, o líder do seu conjunto. Sim, muito importante. Ouça ele, sujeitemo-nos aos mais velhos, aqueles que já há tanto tempo carregam a palavra do Senhor. Tem experiência, tem né? experiência, já viveu o que viveram. Isso. Sujeitem-se. E isso de ser humilde em reconhecer que necessita de ajuda. Os adolescentes, eles não têm o conhecimento todo em suas mãos. Então, por que não reconhecer que necessita de ajuda? Então, como Pedro falou em sua carta, jovens, vamos nos sujeitar, vamos reconhecer que necessitamos de alguém para segurar na nossa mão e dizer, vamos caminhar juntos. Isso é muito legal, porque vai fazer você, adolescente que está nos assistindo, a chegar na vida adulta de uma forma mais suave também, porque às vezes essa rebeldia, saber tudo, às vezes vai trazer tantos tropeços, tanto sofrimento, aquele ditadozinho que a gente diz, né? Vai quebrar a cara, vai se frustrar, e vai ter consequências, às vezes consequências que são irreparáveis. Então, muito importante mesmo que você receba esta palavra para que sua adolescência flua melhor, mais suave. Olha, o assunto é legal, a gente fica aqui falando, e eu tenho uma segunda pergunta para fazer para Elba, e eu
Já vou pedir para ela depois listar também os desafios, mas a gente vai dar uma paradinha para ela beber água enquanto a gente louva ao Senhor neste momento. E a gente convidou hoje uma jovem, uma adolescente aqui da nossa igreja, a Jaiane, para estar louvando ao Senhor conosco. Então vamos juntos adorar o Senhor e ouvir este belo louvor, em nome de Jesus. Estava tudo bem, foi Ele quem mandou. Vamos para o outro lado, foi a ordem que Ele nos deixou. Estava tudo bem, todos em comunhão, esperando a palavra, um sinal do Mestre, uma direção. O vento sopra forte e a tempestade cresce. O barco balançando de um lado pro outro e as ondas se enfurecem. E Jesus em silêncio, e isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Deus permitiu o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se Deus não mandar. E se Deus quiser, tu anda sobre o mar. Foi Deus que prometeu que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se Deus falou, do outro lado você vai chegar. O vento sopra forte e a tempestade cresce. O barco balançando de um lado pro outro, as ondas se enfurecem. E Jesus em silêncio, e isso me apavora. Um mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Deus permitiu o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se Deus não mandar. E se Deus quiser, tu anda sobre o mar. Foi Deus que prometeu que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se Deus falou, do outro lado você vai chegar. Não mata a tempestade, não mata. Se Deus falou, continue no seu barco. Não mata a tempestade, não mata. Se Deus prometeu, vai chegar do outro lado. E não mata a tempestade, não mata. Se Deus falou, continue no seu barco.
Estamos de volta com o programa Bíblia Família, nesse programa super especial em comemoração ao Mês da Mulher. E hoje estamos falando sobre os desafios da adolescência. E especificando, né? Depois a Albanize vai aí destrinchar, especialmente para as adolescentes meninas. Mas também você que é adolescente, que é menino, meu irmão também que está assistindo, pode se edificar através da palavra do Senhor. E nunca é tarde para a gente aprender, para a gente ter conhecimento, mesmo que a adolescência já passou, mas tem conhecimento e conselhos na palavra de Deus que serve para qualquer idade. Não é isso, Elba? E agora, a Albanize vai separar aqui os desafios, né? Que é o tema, ela deu uma introdução aqui sobre a visão da adolescência e qual é a fase da adolescência. E aí conselhos, né? Muitos bons conselhos. E agora a gente vai dividir os desafios da adolescência em 2 grupos. Eu queria que você falasse o primeiro grupo e já destrinchasse aí para os nossos adolescentes. Como a irmã Tati falou, né? A gente dividiu em 2 grupos e o primeiro é sobre identidade. Ah, muito bom. Identidade. É uma fase em que a nossa identidade, a gente procura formar ela pela influência de outras pessoas e às vezes a gente não sabe onde se basear. Mas a Bíblia é muito clara que para o jovem se manter puro, ele deve basear a sua vida onde? Na palavra. Então, para não procurar em terceiros, em pessoas, nós temos uma pessoa para se basear. E essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Maravilha. A identidade do adolescente deve ser forjada e formada através do caráter de Cristo em Cristo. E a gente dividiu identidade e vai ter 3 subtópicos para a gente entender. E o primeiro é a pergunta. E eu gostaria de fazer até para o adolescente que está assistindo: quem é você? Quem sou eu? Então eu gostaria de ler com vocês um versículo em Romanos 8 e o versículo 14. Você abre aí sua Bíblia para a gente entender quem é você, quem sou eu. E na adolescência, onde essas perguntas parece que a gente tem várias interrogações. Então vamos ler e eu espero que você seja respondido também através desse programa. Se você tem essa dúvida de quem é você, que essa palavra ecoe bem forte no seu coração, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a sua identidade é filha. Filha de Deus, mas para o adolescente também que está assistindo é filho de Deus. É Ele que nos dá o nosso parentesco. Identidade não é sobre ter a sua própria personalidade. Identidade é com quem parecido eu sou. Então, com quem parecido você é? E a Bíblia nos deixa claro que se você é guiado, orientado, instruído, aconselhado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Mas isso é uma consequência. A Bíblia deixa clara, né, irmã Tati, que é uma consequência. Se você for guiado, aí sim você é filho. Se você é guiado, aí você é filho, como a senhora mesmo falou. Não é algo que eu recebo de minha própria vontade. É uma consequência. É aquele famoso ditado: filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe não vai ser um tubarão, não vai ser uma foca, não. Então, da mesma forma, se eu tenho dentro de mim caráter de Cristo, se eu me baseio através dos frutos do Espírito, se eu sou guiada por Ele, então está estampado na minha identidade que eu sou filha de Deus. Logo, todas as pessoas que estão ao redor percebem, através das suas atitudes, das suas características, que você é uma pessoa guiada e é filha. Isso. E quando eu tenho essa certeza, convicção, eu não preciso me submeter a influências terrenas. Eu não preciso me sujeitar
a influências que não são baseadas no caráter do meu Senhor. E principalmente que às vezes a gente escuta, para me encaixar, eu tive que deixar os meus princípios. Para os que já são cristãos, né? Para aquele que não é, a gente convida, né? Para que conheça Cristo. Você que não conhece a Cristo, eu convido a conhecê-lo, a aceitá-lo como Salvador, porque essa é a melhor decisão que alguém pode tomar na vida. E nunca deixar esses princípios que a palavra de Deus está nos ensinando para poder se encaixar. Exatamente. E irmã Tati, nessa fase, principalmente as meninas, a gente tende a querer se encaixar em grupinhos. Isso. Em grupinhos populares na escola. Aqueles grupinhos de 3, 4 meninas, mas para que eu entre naquele lugar, mas para que eu participe, eu preciso me moldar aquelas pessoas. E muitas das vezes, esse se moldar não bate com um padrão bíblico. Sim. Não conversa com o caráter de Cristo. Sim. Então, eu deixo a minha identidade de filho de lado para participar de algo terreno, momentâneo e passageiro. Verdade. Adolescência passa. Muito rápido, né? Muito rápido. Mas o que a gente pode colher ou são boas consequências dessa fase ou más consequências. Então a pergunta, baseada nisso que você está dizendo, é: como é que você se vê daqui a 5, 10 anos? Como é que você, adolescente, quer estar? Principalmente você, menina, preciosa aos olhos de Cristo. Como é que você quer estar? Você vai chegar lá se tomar as atitudes agora. Exatamente. E olha o versículo 12. A gente leu o versículo 14, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse versículo 12 que diz: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Às vezes a natureza humana, os desejos da adolescência nos pedem isso. Porque nós não temos identidade formada, mas a partir de hoje você vai reconhecer quem você é. Você é filha, então você não precisa ceder ao que os seus desejos lhe mandam. Ao que sua mente carnal lhe pede. Quem manda é o Espírito, Exatamente. Né? Sujeitai-vos ao Espírito e não às vontades da carne. Porque nessa fase elas vão estar a todo vapor, né? Exatamente. As emoções são muito latentes nessa fase. A gente não decide racionalmente. A gente tende a decidir pelo que nós estamos sentindo na hora. É verdade. Então, vamos sujeitar as nossas emoções na identidade que nós recebemos. Como Cristo agiria na sua escola, sendo você menina? Essa é uma ótima pergunta. Em qualquer atitude, pare e pense. Se fosse Cristo no meu lugar, o que ele faria? A gente tende a pensar que Cristo não passou por essa fase também. Passou. Mas ele passou sabiamente. E venceu, né? Venceu. Então, em Cristo, nós também podemos vencer e lá no futuro colher bons frutos e não ter uma visão do passado dizendo: meu Deus, na adolescência eu fiz tantas coisas que não... Me arrependo tanto, a gente escuta muito isso, né? Porque a gente conversando com alguns adultos, eles falam: se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso. E você hoje está recebendo do Senhor instrução. Você não está recebendo de alguém que não sabe do seu futuro. Verdade. Mas de alguém que é seu pai, porque ele lhe chama de filho. Sim. Através de sua palavra. Então, o pai sabe o caminho em que o filho deve andar. Então, ele diz: os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então está respondida a primeira pergunta. E a gente já tem o primeiro aconselhamento: viver de maneira que agrada ao Senhor, sendo guiada pelo Espírito Santo. E como eu posso ser guiada? Recebendo dele instrução através da oração, da leitura da palavra. Criar um relacionamento com Deus, né? Exatamente. Essa fase é tão preocupada em criar relacionamentos, com pessoas, em agradar as pessoas, mas
a gente tem que querer, desejar mesmo, ter sede de ter esse relacionamento com Deus. Então, essa primeira pergunta está respondida. Quem você é? Então, hoje a gente sabe. Você é filha de Deus. Seja guiada para autentificar Ele. E a segunda pergunta, quem eu sou? É quase as perguntas macros que tem nas nossas mentes. Quem eu sou já está respondido. Mas qual é o meu propósito? Meu propósito. Muito bom. Qual é o sentido da minha vida? Você sabe responder essa pergunta, adolescente? Qual é o sentido da sua vida? Por que você foi projetado pelo Senhor? Talvez nessa adolescência a gente pense várias coisas, mas a gente vai entender hoje à luz da Bíblia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, está aberta em Romanos 8, mas eu queria que você visse no versículo 28. Veja o versículo 28, que o Senhor vai responder através de sua palavra. E diz o seguinte: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Agora vamos ver o versículo 29, que diz: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Na fase da adolescência a gente vive muita coisa. E talvez a gente não entenda os processos, as dificuldades que a gente passa. Na adolescência a gente não consegue assimilar as emoções. E talvez aquilo que seja pequeno a gente transforme em uma coisa muito grande. Mas a Bíblia diz que o Senhor faz todas as coisas contribuírem para aqueles que amam a Deus. Não é todas as coisas boas. As ruins também. As ruins também. Vão servir de alguma maneira para contribuir também. Serve de uma coisa. E serve para revelar o meu propósito. E sabe qual é esse propósito? O 29 nos responde perfeitamente. Que é nos tornar a semelhança da imagem do Filho. É forjar a nossa vida para sermos parecidos com Cristo. Por isso que na adolescência a gente passa por tantas coisas. A gente enfrenta muitas coisas. Mas isso é Deus trabalhando e nos moldando para que, ao olharem para nós, não vejamos mais nós, mas vejamos a Cristo. Você disse uma coisa muito interessante, e eu andei pensando nisso um outro dia, aconselhando uma jovem, que quem nos criou foi Deus. Então, o nosso corpo foi formado, né, ali o primeiro homem do pó da terra, e depois a vida vem sendo gerada através de uma mãe que gera uma criança. Então, a vida ela passa por vários processos, desde a gestação até a morte. Uma pessoa ela vai passando por etapas, e Deus quem criou todas estas etapas. E Ele conhece essas etapas, Ele conhece as dificuldades de cada etapa, né? Então, às vezes, vem aquele drama, né? Que adolescente é dramático. Eu não fui adolescente muito dramática, não, mas... Eu fui. Os adolescentes hoje são mais dramáticos, né? Ah, mas ninguém me entende. Não, o Senhor, Ele entende. Isso. Ele entende a dificuldade que é essa fase, como a Bonis disse. Tem a questão hormonal, a questão de implicações de identidade, quem eu sou, ela já respondeu qual é o propósito que ela está tocando nesse assunto agora. Então é só abrir esse parênteses para que você entenda que o Senhor Ele entende as suas fases. É claro que o Senhor não vai compactuar com a rebeldia, com o pecado, se você escolher uma vida pecaminosa fora do que está de acordo com a palavra do Senhor. Com certeza. Mas que mesmo você lutando ali com o Espírito Santo, através da palavra, num relacionamento com Deus, e ter dificuldades, é natural, o Senhor entende e Ele ajuda.
É que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos ajuda. Com certeza. Né? E o Senhor ele vai lhe ajudar a passar por essa fase. E olha, ela passa como um sopro, muito rápido. Passa como Ontem eu era adolescente, hoje eu tenho 35. Exatamente. E Paulo vai falar uma coisa muito interessante no capítulo 7, que é aquela briga interna que ele sente. Sim. De o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim. E na fase da adolescência isso é tão latente, principalmente para adolescente cristã. Sim. Que sabe dos princípios, mas vem aquela guerra interna contra o pecado e fica naquela guerra de ceder ou não ceder, aquelas dúvidas culminando o seu coração, sim, querendo ferir o seu coração, e a gente consegue vencer isso através desse Deus que nos entende. Ele não compactua com a rebeldia, mas nós conseguimos vencer ela através de submeter a carne ao Espírito. É dizer não ao pecado de verdade. Não. O pecado está batendo na porta, os pensamentos estão chegando, é repreendê-los. Não, Jesus, me ajuda para eu vencer esse mal. Exatamente. E as escolhas que você faz nessa fase são muito importantes. Sim. E revela também o seu propósito. Sim. Por que não uma adolescência dedicada ao Senhor? Maravilha. Aproveitar enquanto tem bastante saúde, disposição e jogar tudo isso mesmo para o trabalho. Exatamente. Da obra, né? A Bíblia vai falar, é um versículo que ardia no meu coração muito na fase da adolescência, que é: lembra do teu Criador. Sim. Nos dias da tua mocidade. O Deus que chama, ele revela o propósito. Sim. Ele revela as intenções que ele tem. Sim. Mas primeiramente nós precisamos nos relacionar com ele. E a Bíblia é clara. Ele vai contribuir, as situações da vida vai contribuir para que ele forge a sua vida para ser parecida com ele. Então, nessa fase da adolescência, procure isso. Procure largar de mão aquilo que é do seu próprio eu, mas para que o caráter de Cristo seja revelado em você. Maravilha. E assim, você, como a escadinha, você vai crescendo e você vai conhecendo a grande obra que Deus tem para a sua vida. E não só entender hoje qual é o seu propósito, como isso vai ficando mais forte, mais claro, porque o propósito, você leu aí, que é ser imagem e semelhança, né? Então você tem que ficar bem mais parecido com Cristo. Então esse é o propósito principal. E ao longo da sua formação, a maturidade cristã chegando, outros propósitos de Deus vão se revelando, né? Você vai se encaixando naquilo que Deus quer para sua vida e trabalhando. A gente vê jovens muito adolescentes que já têm o desejo ardente pela obra missionária, por exemplo, isso, né? E amam o evangelismo, a parte de missões. Exato. E gosta, aquilo queima, né? Então já percebe ali que o Senhor vai usar aquele adolescente se ele se esforçar e buscar nessa área, né? Então você pode identificar também o trabalho do reino de Deus na sua vida através desse relacionamento com Deus e do esforço que você tem que estar na obra do Senhor. Exatamente. O que arde no seu coração. Isso de evangelismo, obra missionária, tanto que hoje, graças ao bom Deus, eu participo do Leque, mas isso ardia muito na minha adolescência. Sim. E quando o Senhor vai nos moldando, vai trabalhando em nós, a gente vai entendendo, e é Ele que nos coloca realmente para fazer aquilo que Ele destinou desde a eternidade. Então, o Senhor lhe diz qual é o seu propósito. O seu propósito é ser parecido com Cristo. E na adolescência, o seu propósito hoje é ser parecido com Cristo na sua escola. Sim. No seu conjunto de jovens, nas suas pequenas comunidades em que você está inserido. Dentro de casa, às vezes o familiar não é cristão, o pai ou a mãe, né? Isso é muito importante. Brilhe não a sua imagem, mas a imagem de Cristo. Sim. Então, cumpra hoje essa missão que o Senhor lhe dá. E que missão é essa? Ser parecido com o Filho. Amém. Maravilhoso, maravilhoso. Então,
Elba já ajudou a gente a entender duas perguntas da identidade. Vamos para a terceira, Elba? Vamos, que a terceira é algo que hoje a gente mais tem. Comum hoje, a né? gente tem nas nossas mãos, é mais comum hoje. A geração hoje, ela está muito envolvida nisso, que são as redes sociais. A gente entende, isso também vai muito em propósito, em quem eu sou, interfere muito nisso, porque hoje as redes sociais, as mídias sociais, elas querem colocar a gente em um padrão. Me formar através do caminho que ela dá para seguir. Exatamente. E até as influências em amizade interferem nisso. Sim. E nós não queremos aqui privar nenhum adolescente de usar rede social. E pode ser até benéfico, entendeu? Usando da maneira certa, usando com o propósito certo, que é refletir a Cristo. Verdade. Usar as ferramentas que Ele nos dá. Mas hoje a gente tem caminhado, andado por caminhos que às vezes entram como besteira. A gente tenta hoje relativizar as coisas. Não tem nada a ver. As adolescentes, não, mas não tem nada a ver. Não, mas a Bíblia não quer dizer isso mesmo. Tá todo mundo fazendo, vendo. Se todo mundo tá fazendo, então eu posso fazer. Mas não é bem assim. A Bíblia vai dizer, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo eu devo estar fazendo, nem tudo que está bombando eu devo estar fazendo. E é interessante isso, muito legal, porque a Bíblia fala que a gente deve ser imitador de Cristo. E às vezes a gente está querendo imitar aquelas famosas, principalmente as meninas, né? A gente hoje está dando um foco maior nas meninas. Então você, menina, às vezes vê aquelas modelos, atrizes muito bonitas, né? Todas muito maquiadas, com os cabelos perfeitos. Não, eu tenho que ser como ela, isso vai trazendo frustração para sua alma. Então, assim, que o Senhor, através dessa palavra hoje, possa abrir os seus olhos para esse mundo social. Por exemplo, ela falou sobre ferramenta. A gente hoje estamos aqui em um lugar, você está em casa e está conseguindo acompanhar a gente, nos ouvir. Isso é uma ótima ferramenta. A internet, a rede social, o YouTube, o Instagram, o Facebook veio, né? A gente usa ela da maneira correta para levar a palavra do Senhor, para transmitir conselhos. Então é assim que a gente deve ser guiado, né? Opa, tem uma ferramenta nova no mundo de tecnologia. Isso. Como isso pode ser bom pra gente que está querendo levar a palavra de Deus, né? Uma pessoa que está sem poder vir à igreja, ela pode assistir o culto em casa, então é uma coisa boa. Uma ferramenta muito boa. Agora, adolescente você não pode usar, né? E serve até pra gente também, adulto. Essa palavra nem é só pra adolescência, mas cuidado com a rede social para não perder sua identidade. Exatamente. E outra coisa, a grande pergunta das redes sociais é: quem está me influenciando? Sim. A pergunta para você, adolescente feminina: quem é lá os seus seguidores? Porque se eu estou seguindo aquela pessoa, diz muito também sobre mim. Sem dúvida. Seguir é caminhar lado a lado. É compactuar e concordar com o conteúdo daquele. Exatamente. Quem influencia? Quem influencia a minha rotina? Quem influencia os meus moldes, os meus comportamentos? Então a rede social fala muito disso. E a gente precisa ficar ligada. Nós precisamos ser seguidores de Cristo e não seguidores da era atual deste mundo. Nós podemos seguir, sim, bons exemplos femininos. Nós temos esses exemplos conosco. Mulheres de Deus, né? Mulheres de Deus que nos ensinam, que vão nos levar, vão nos instruir corretamente. E como um adolescente gosta de estar antenado nas coisas, eles pensam que se minha amiga segue, eu também devo seguir. Se todo mundo está seguindo ele, por que não? Eu não quero ser mais uma desinformada. A gente tem muito isso. Eu não quero ser dos tempos atrás que sou a última a saber. Mas tem coisas que nós precisamos ser os últimos a saber, sim. Tem coisas que não é bom nem saber. Exatamente. Então, vamos refletir um pouquinho como é que está a nossa timeline hoje nas nossas redes sociais. Isso é muito importante mesmo frisar para você que é servo de Deus, já está na caminhada cristã, adolescente.
e às vezes segue muitos até pregadores, Exato. Pessoas que vêm com ideias que não estão fundamentadas na palavra do Senhor, e você escuta aquilo e não, isso é verdade, porque talvez aquilo que quer ouvir, né, é minha verdade, é isso mesmo, eu concordo. E às vezes aquela verdade daquela pessoa que você ouviu, mesmo que esteja na igreja, não é a verdade fundamentada na palavra. Então, assim, tem que ter muito cuidado e filtrar muito bem, não só os que não são servos do Senhor, que não tem nada a agregar, segundo a palavra de Deus, mas também aqueles que se dizem ser, mas também não estão fundamentados na palavra. E você pode estar aprendendo o que nem deveria estar aprendendo. E às vezes a gente nem percebe, a gente tá lá acompanhando, mas aquilo vai nos moldando de uma forma tão grande. Quando a gente percebe, a gente tá falando igual. É verdade. Se vestindo igual, caminhando igual. E o único que nós precisamos ser iguais é a Cristo. Paulo diz: sejais o meu imitador como eu sou de Cristo. Mas por quê? Porque ele imitava, ele andava lado a lado com o Senhor. Então nós precisamos seguir, de fato, aqueles que irão nos instruir verdadeiramente, irão nos moldar para sermos parecidos com o Senhor. E na adolescência isso é tão importante, irmã Tati, porque nós tendemos a seguir o padrão do mundo. Por quê? É mais fácil, aparentemente, né? Porque o pecado enraizado no nosso coração, mas nós nascemos novamente. Nós não somos mais, nós não caminhamos mais no velho eu. Você, adolescente, não caminha mais na velha norma humana. Sim. Você caminha por Cristo e através desse novo nascimento. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Tudo se fez novo. Então a rede social também precisa ser nova, no nome de Jesus. Novas atitudes, seguir novas pessoas, deixar os velhos de lado. E isso nós falamos não para intimidar você, adolescente, sim, claro, mas para aconselhar e fazer com que você cresça em sabedoria e em estatura mediante a palavra do Senhor. E assim você consegue saber a sua identidade, quem você é, qual é o seu propósito, por quem você é guiado, e no final conseguir aí a aprovação do mais importante, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, esse assunto é muito legal, hein? A gente vai dar uma paradinha agora para ouvir um louvor, mais um louvor, e na sequência o Bonis vai falar do segundo grupo, e o último é dos desafios da adolescência, e a gente vai encerrar. É uma pena porque a gente poderia ficar aqui um tempão, algumas horas, mas a gente tem um tempo a cumprir, então a gente vai ouvir esse louvor, e no retorno a gente vai falar agora do último grupo de desafios para a glória de Deus. Fique conectado conosco, vai compartilhando aí nas redes sociais. Você é adolescente? Agora é hora de você compartilhar conteúdo legal. Vai mostrando aí para os seus amigos, para que eles também possam aprender segundo a palavra de Deus. Vamos ouvir esse louvor agora em nome de Jesus. Demonstrar o teu poder, eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo sou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia.
no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo sou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. 4, 3, 2. Estamos de volta aqui no programa Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, na Paraíba. Muito obrigado por você que está conectado conosco. Damos a você agora o nosso abraço. Continua ligado aí com a gente. Esse programa de hoje está muito legal. Um programa direcionado às adolescentes, mas todo público também aprende, né? Porque a gente aprendeu várias coisas aqui da Palavra do Senhor que se aplica à nossa idade também. Você também que já está mais velho, tá bom? Compartilha nas redes sociais. O tema de hoje é desafios da adolescência. E o Banise falou na parte anterior sobre o primeiro grupo de desafios, que é sobre identidade. Todas as respostas foram respondidas e os conselhos foram dados à luz da Palavra do Senhor. Espero que você tenha anotado. Se não, depois quando terminar, você volta um pouquinho e assiste de novo, tá bom? Sempre bom. E agora ela vai passar pra gente agora o segundo grupo de desafios, que é o último grupo dessa noite. A gente teria aqui uns 15, mas a gente não tem tempo, então a gente vai falar agora do segundo grupo de desafios. Isso. E o nosso segundo grupo é sobre relacionamento. Uau! E a gente tem de relacionamentos, mas tem vários grupos de relacionamentos. Sim. Em que o adolescente convive, né? Então a gente vai ver um pouquinho aí, ver como é que tá a sua base de relacionamentos. Sim. Como é que você se comporta nesses relacionamentos. Sim. Porque isso é muito importante. E pra gente relembrar, eu vou falar uma coisinha. O nosso tópico agora, né, é sobre namoro. Muito bom. A gente às vezes pergunta, será que nessa fase, às vezes eu recebo muita pergunta sobre isso das minhas adolescentes. Sim. E elas perguntam, tia, eu estou preparada para namorar nessa fase? E como eu falei, né, a adolescência é um período que começa dos 10 anos até os 19 anos completos. Então a gente vai ver várias idades nesse período, né? E nessa fase, né, dessas dúvidas do namoro, será que uma coisa que é para um propósito tão importante que é o namoro se adequa nessa fase em que eu ainda não estou totalmente madura o suficiente? Porque primeiro a gente precisa esclarecer o que é namoro. Namoro não é só um relacionamento em que eu
vou me relacionar com aquela pessoa e depois eu vou trocar para outra pessoa. Como acaba sendo um costume hoje em dia. O costume. Hoje é exatamente. A cultura hoje é eu ter muitos namorados. Mas isso não é bíblico. Isso não é sábio, não é saudável. E à luz da Bíblia, a gente consegue entender que nós precisamos reter algumas coisas da nossa vida em algum período de tempo, porque nós não estamos preparados. Sim. Nós não estamos formados o suficiente. E às vezes os pais nos aconselham, né, muito. Não, espere um pouco. Vamos pensar mais um pouco sobre isso, mas as emoções estão tão afloradas que a gente quer seguir o nosso coração. Mas, mais uma vez, a gente precisa deixar claro, nós não precisamos seguir o nosso coração. Verdade. Aquele a quem devemos seguir é a Cristo e o que Ele nos ensina. É Provérbios que diz, né? Enganoso é o coração. Exatamente. E namoro, né, irmã Tati, é uma fase que é uma decisão muito importante. Namoro é um prelúdio do casamento. Sim. Eu não namoro apenas por relacionamento, apenas por... Não, é uma decisão muito importante, é uma decisão que requer maturidade. Sim. E às vezes pais muito sábios, eles impõem limites conversando com os adolescentes e dizem, né? Para o adolescente rapaz, você vai namorar quando trabalhar, quando você entender responsabilidade. E para a moça, você vai namorar quando seus estudos já tiverem terminado, você tiver ingressado em alguma faculdade. O meu pai mesmo, quando eu era adolescente, uma fase de uns 12 anos, me lembro muito disso. Ele chegou para mim, olha, você está fazendo os 12 anos, já está mocinha, preste atenção, você não namora antes dos 18, meu pai disse pra mim. E se você chegar aos 18 e eu ver que você não tem maturidade, você continua sem namorar. E eu disse, rapaz, você nem precisa, não, eu preciso sim, que é importante que você entenda que sua vida não é baseada nisso. Você é serva de Deus, essa fase agora você vai aprender a palavra de Deus, vai trabalhar na obra do Senhor e quando você tiver maturidade e aparecer alguém que for servo do Senhor, aí sim, você tá liberada. Ele tinha um terceiro truque, que além da idade e da maturidade, que era o tamanho das minhas mãos. Era uma brincadeira que ele fazia. Bom, se você não me conhece pessoalmente, eu sou desse tamanho, né? Eu e Elba somos duas pequenininhas. E como consequência, as minhas mãos, elas são pequenininhas. Então ele dizia... Quando eu fiz 17 anos, ele disse, olha, você só falta um ano para 18, mas você vai ficar sem namorado, porque suas mãos não cresceram. Era um truque dele me fazer e deixar isso para mais tarde. Então, para você, menina, e às vezes a gente tende a cair em muitas conversas. Sim. Em muitos papos que querem iludir o nosso coração. Sem dúvida. Mas você entendeu a sua identidade. Você entendeu quem você é. Então você não precisa ser guiada, você não precisa ser iludida, abraçada por pensamentos que não comportam a você. A fase da adolescência é uma fase muito imatura, sejamos sinceros. Sim. É uma fase em que nós não temos um conhecimento e nós não sabemos o que de fato é o namoro. Então vamos postergar essa decisão para muito mais para frente. Vamos nos dedicar aos estudos. Sim. Vamos nos dedicar à palavra, né? Nos dedicar em nossa igreja local. Vamos nos dedicar em servir ao Senhor, que é uma fase em que nós temos tanta força. É verdade. João vai escrever isso, não é? Que nós temos, na juventude nós temos força, então vamos dedicar, vamos colocar essa força nos locais certos. Sim. Que é dedicando-se ao Senhor. Então, nessa fase de relacionamentos da adolescência, vamos esperar. A melhor palavra seria essa.
Espere. E se chegar o sentimento, né, ore ao Senhor para que o Senhor pode retirar um sentimento ruim por uma pessoa que não é um servo do Senhor. E dizer, Senhor, eu prefiro esperar. Evita, né? Deus, ele pode ajudar. Eu tinha essa oração, Senhor, evite os sentimentos para mim, porque eu não quero isso, né? E o Senhor, ele me ajudou. E eu fui já namorar, já era bem velha, eu já tinha 19, quase 20 anos. Eu também. Com meu marido. Então, assim, eu tinha essa percepção de dizer, Senhor, me ajuda a esperar mesmo. E se aparecer sentimentos como apareceu, né? O meu controle desses sentimentos é um conselho que eu vou lhe dar agora. O jeito que eu controlava os meus sentimentos era de joelhos. Eu orava, eu dizia, Senhor, tô sentindo, tira. Porque eu sei que não vem de ti, eu sei que não é bom pra mim agora. Não te agrada. Essa foi assim, a característica mais forte da minha adolescência. Eu fui ensinada assim, então era no joelho, era no pé da minha cama com os pés do Senhor. E eu também, o meu primeiro namorado é o meu esposo hoje. Sim. Eu namorei com 19 anos também. Foi o meu primeiro e graças a Deus. Tipo único. E também foi baseado nisso, em oração. Em oração. Eu pedia muito ao Senhor para Ele guiar os meus sentimentos. Porque enganoso é o coração Sim. do homem. Enganoso é o nosso coração. Então nós precisamos que até os nossos sentimentos sejam moldados pelo Senhor. Então, se você tá com algum sentimento e você vê que não agrada ao Senhor, peça para que Ele venha fazer a sua vontade. Deus é Pai, Ele sabe cuidar muito bem dos seus filhos. E a gente teve uma irmã que trouxe uma palavra aqui uma vez e disse que o nosso Pai, ele não é em nenhum aspecto irresponsável. Isso. Ele cuida. E a gente que já nos casamos, né, somos casados, eu há mais tempo, agora quase 15 anos, tô quase revelando aqui quantos anos eu tenho, mas é uma sensação muito maravilhosa quando você escolhe esperar. Você, principalmente menina, não se iludir pelas lábias dos meninos, né? E dizer, não, eu vou esperar sim o tempo certo, com a pessoa certa, que a sensação de um casamento feliz e guiado pelo Senhor, olha, não tem preço. Não tem preço. Vale a pena toda a espera da adolescência. E vale muito a pena. E nessa fase de relacionamentos, né? Nisso de namoro, muitas das consequências ruins a gente vê nesse período da adolescência. Sim. Por mais escolhas, por esse ímpeto de ser guiada pelo impulso, né? Exatamente, da sua emoção. Nós não precisamos confiar na nossa emoção. Não. E o nosso outro subtópico sobre relacionamentos é familiares. Nosso outro grande grupo em que o adolescente está inserido é familiares, os pais, tios, avós, irmãos. Tem muitos adolescentes que têm irmãos e nós precisamos, aquela palavra que eu li lá no começo, sujeitar a instrução dos mais velhos, obedecer. A Bíblia vai dizer, honra o teu pai e a tua mãe. Honrar, obedecer, em momentos mesmo abaixar a cabeça e reconhecer obediência àqueles que nos deram a vida. Sim. Que trabalham para nos sustentar, que têm conselhos valiosos. Então, você que tem essa convivência com seus pais, com seus avós, respeitá-los. Às vezes a gente, na adolescência, se acha no direito de passar por cima deles. E aquilo que você disse lá no começo, porque eu acho que sabe tudo. Não, eu sei, não. Você não sabe o que eu tenho. Eu sei que é a minha verdade. É o que eu sei. É muito eu sei. Exatamente. Tipo, a senhora não sabe o que eu tô passando, só eu sei o que eu tô passando. Só eu sei, é isso que eu quis dizer. Então, torne os seus pais seus amigos. Os melhores amigos são os melhores amigos. E se eles forem servos de Deus, aí é que é melhor amigo mesmo. Exatamente. E cultive esse relacionamento familiar também em oração. Sim. Se você não tem pais que servem ao Senhor, ore por eles. Mas isso deles não servir ao Senhor não dá uma brecha para você desobedecê-los. Sim.
não dá uma brecha para você desrespeitá-los. É verdade, até porque você é a luz, né, na sua casa. Se você é cristão e a família não é, então você vai viver mostrando na palavra do Senhor e tendo atitudes que vá refletir Cristo na vida dessa familiar, porque é muito comum a gente ver filhos que tem a mãe, o pai, algum parente que não é cristão e dizer, mas e agora? Né? E agora é você seguir a palavra do Senhor mesmo. Ganhe eles através do seu testemunho. Isso. Eles vão ver o reflexo de Cristo em você e vão se encantar pela verdade do Evangelho. É verdade. Então, viva deste modo, honre o seu pai. Honre seu pai, seja guiada pelo Espírito Santo no relacionamento com seus pais, Sim. no relacionamento com seus avós. Sim. São gerações, você está vivendo com gerações. Talvez você seja a geração mais nova da sua família. Mas isso não lhe dá cabimento para você desrespeitar a primeira geração da sua família. Até porque eles são muito mais sábios que você. Já tem uma bagagem muito grande. Já viveram problemas que você no futuro vai passar. E talvez eles seja aquela conversa que você tanto precisa. Exato. Então abra seu coração, querido adolescente, abra seu coração para conversar com eles. Não me já todo armado, não. Mas abra seu coração para aceitar o que eles têm a dizer e em momentos certos obedecê-los. E se no seu lar existe um lar de conflito, de briga, seja você um instrumento de paz, de amor, de harmonia, né? Aquele que traz a união da família, né? Então, tudo isso são atitudes de um adolescente sábio, que sabe se relacionar, né? Uma vida de relacionamento saudável dentro da família. Eu tive um grande problema com paternidade. Tanto paternidade familiar, e isso me causou traumas em entender como Deus era pai. Sim. Já que a gente não tem um exemplo, e eu quero ler um versículo para vocês, para que adolescentes que estejam passando também por isso, para que sejam seus pensamentos iluminados, o coração iluminado através da palavra e entender uma paternidade sublime. E essa paternidade sublime com certeza vai curar corações na fase da adolescência, como eu fui curada, e foi através desse versículo até. Eu fiz uma oração ao Senhor e eu perguntei ao Senhor: Deus, o que eu sou para ti? O que o Senhor quer me dizer através da tua palavra? Meu coração estava cheio de feridas e cicatrizes, e o Senhor, através de sua palavra, ele respondeu. Não tem melhor resposta que a palavra de Deus. Nós não precisamos buscar respostas em amigos, em pessoas que não... A palavra de Deus, ela é uma resposta tremenda. E no versículo 15, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Romanos 8, versículo 15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. É muito lindo. É muito lindo. E isso nos dá uma visão de que nós não precisamos ser escravos do pecado que tanto nos rodeia, que tanto é latente no nosso coração, o pecado de rebeldia, de mentira, que tanto quer nos inflamar na adolescência. Mas nós não precisamos ser escravos dele, porque através do Espírito Santo nós somos libertos dessas amarras. E é esse o Espírito que o Senhor derrama sobre nós, que nos testifica que Deus
é o nosso Pai. É uma paternidade sublime. É uma paternidade que vai além do nosso entendimento. E através disso, através desse Espírito, nós podemos nos achegar a Deus como meu paizinho. É verdade. Meu pai querido. Talvez você tenha essa falta. Talvez a sua adolescência está conturbada por essa falta de uma paternidade, de alguém que você reconheça como seu cuidador. Deus hoje se apresenta para você como esse cuidador. Esse pai, né? Esse bom pai. E lá em Marcos, na oração que Jesus faz no Getsemane, lá em Marcos, nos outros evangelhos não tem dizendo, mas em Marcos, na oração que ele faz, Marcos ele foi detalhista em colocar Jesus dizendo, Abba, Pai. Isso quer dizer que, apesar de Jesus estar enfrentando algo tão profundo, que logo após da oração do Getsemane ele ia ser entregue aos soldados para ir para a crucificação, para ser interrogado, mas mesmo naquele momento de grande angústia, ele diz, meu paizinho. Isso é reconhecer que ele sabe do que nós não sabemos. Ele sabe da soberania, né? A soberania do nosso Deus. E ele entrega a sua vida à vontade do Senhor. Então, o meu conselho para esse último subtópico, que o seu coração seja preenchido pela paternidade do Senhor. Que você reconheça isso, porque a partir disso, desse reconhecimento de que Deus lhe adotou, ele escreveu uma adoção através de Jesus Cristo no Calvário. Essa assinatura de Cristo com seu sangue nos torna filhos dele, nos torna aquele amado do seu pai, amada do seu pai. E essa paternidade, irmã Tatiane, ela é maravilhosa, é suficiente. É suficiente, exatamente. Eu não preciso de outra coisa, porque ele me preenche. Então, quanto mais cedo, nessa fase mesmo da adolescência, nós reconhecemos isso, nós vamos crescer, passar ano após ano, e nós vamos ficar mais maduros, sim, por meio da palavra. Glória a Deus. Olha quantos aprendizados a gente teve hoje, né? Você é adolescente, jovem, que acompanhou esse programa hoje. Quantas perguntas foram respondidas? Quantos conselhos nós recebemos? Então, que o Senhor Jesus continue aplicando esta palavra no seu coração, que você continue desejoso pela palavra de Deus e uma vida mais próxima do Senhor. Exatamente. Né, querida? E infelizmente a gente tem que encerrar o programa, porque o tempo já se estendeu. Então, Eubanize, suas considerações finais, um conselho final aí para a juventude, para os jovens. Com certeza, para as meninas, para as moças que estão nos ouvindo. Romanos 8 é cheio de gloriosos ensinamentos. Ele nos dá ensinamentos para convivermos aqui, e ele nos dá um gostinho de eternidade. E quanto mais nós estarmos esclarecidos quanto a isso, mais firmes, mais a esperança estará viva no nosso coração. Eu queria encerrar com o versículo 38 do capítulo 8, que diz o seguinte: e eu estou convencido. Eu queria aplicar isso para o seu coração, adolescente. Você precisa estar convencido neste momento. Você tem essa convicção? Que convicção é essa? De que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios,
nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma esperança para o futuro. Essa sua fase, querida adolescente, vai passar. Vai passar. Tenha isso na sua mente. Vai passar. Mas entenda que nós fomos capturados com cordas de amor através da cruz. E quanto mais nós estarmos firmes nisso, nesse amor do Senhor, nós entenderemos que nada, isso que você está passando hoje na sua fase da adolescência, não pode te separar do amor do Senhor. Não pode te afastar dessa grande misericórdia derramada em nossas vidas através de Cristo Jesus, o seu Filho. Então, aplique isso no seu coração. Viva o que a palavra diz e não o que o seu coração lhe manda. Viva de acordo com o Espírito Santo derramado em Cristo, derramado pelo poder de Cristo nas nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Quanto aprendizado, quanta coisa boa a gente ouviu. A palavra de Deus, ela traz esse sentimento na gente de alegria, de alegria em aprender. E melhor do que aprender também é colocar em prática. Isso. Então, coloque em prática tudo que você ouviu aqui. Tá bom, adolescente? Lembre-se, você não está sozinho, você tem um Pai Celestial. Amém. Que cuida de você, que ama você, que entende você. E nós também, como igreja, estamos aqui Exato. para lhe ajudar nessa missão, nessa tarefa, que é seguir a Cristo e fazer dele, estarmos moldando a ele, sermos parecidos com ele. Deus abençoe você, sua família, que você cresça mais ainda em graça, em conhecimento, na presença do Senhor. Querida Eubanice, muito obrigada. Foi um por você prazer. estar aqui hoje. Amém. Uma honra fazer esse programa ao seu lado. Com certeza vai voltar mais vezes, muito Amém. em breve. Assim a gente quer, né? Muito obrigada a você que ficou conosco até agora, assistindo esse programa. Continue compartilhando nas redes sociais. Os programas aí se seguem durante a semana. Temos culto Kids, temos culto de ensinamento nas terças-feiras, muito bom pra gente aprender a palavra de Deus. Temos o culto domingo de adoração ao Senhor, tá bom? Amém. Continue conectado conosco, nós iremos orar agora. Queremos mandar um abraço ao nosso querido pastor Djalma Silva, sua querida esposa, irmã Givanete, que são aqui, têm aberto as portas para que a palavra do Senhor esteja aí sendo publicada nas redes sociais. Um abraço, pastor e irmã Givanete. Agradecemos a todos, a jovem que louvou o Senhor conosco, a querida irmã Eubanice, como já falei. Iremos orar agora para encerrar este programa em nome de Jesus. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, ó Pai, por este momento em que passamos aqui, ó Deus, aprendendo a Tua palavra, refletindo, ó Pai, sobre tantos desafios que os adolescentes enfrentam, que os jovens, meu Pai, até os maduros também, enfrentam na sua vida, Deus. Aprendemos aqui, Senhor, que o mais importante é estar guiado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, para que possamos ser mais parecidos com o Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, que o Senhor nos ajude a aplicar esta palavra no nosso dia a dia, não nos esquecermos dela. A Tua palavra diz que o Senhor nos faz lembrar. Então, que o Senhor possa nos lembrar desta palavra, e toda vez que a dificuldade chegar à porta dessa adolescente que está nos ouvindo, desse adolescente, desse jovem, que o Senhor lembre, ó Pai, deste ensinamento aqui de hoje, da Tua palavra, para que ele possa seguir forte e firme na Tua presença, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade e misericórdia com as nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos por mais este programa. No nome de Jesus, nós oramos a Ti, te agradecemos. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.